UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do All Sport, eu sou o Vanderlei Lima com o podcast do São Paulo, Tricolor do Morumbi. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O São Paulo, com o Rogério Ceni na estreia, empatou com o Ceará e no clássico diante do Corinthians, venceu por 1-0 depois de 6 empates consecutivos. O Tricolor agora, antes do próximo jogo, fora de casa contra o Red Bull Bragantino, soma 34 pontos, é o 12º colocado. Comigo, o repórter retornando de férias, né? Bruno Carvalho, tudo bem, Bruno? Fala, Vanderlei. Sempre um prazer, hein? Vamos voltando aos trabalhos aqui, já voltamos com demissão do Crespo, chegada do Ceni, vitória no Clássico. Tá agitado a Semana São Paulina. Tá, nunca esqueça que você é o menino de ouro dessa equipe de repórteres aqui do All Sport, viu, Bruno? Imagina. E participa também nesse podcast do Tricolor do Morumbi, o colunista do All Sport, Arnaldo Ribeiro. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, Wander, tudo bem, Bruno? De fato, como o Bruno falou, em 10 dias no São Paulo aconteceram tantas coisas e algumas partidas, acho que não tem mais importante do que uma partida de futebol na vida de um clube. E clássico, então, é aquela situação da partida que tem peso 10, né? E o São Paulo venceu contra o Corinthians uma partida peso 10 na segunda jornada do Rogério Ceni diante da torcida no seu reencontro. O Arnaldo, indo nessa linha também, Bruno, Crespo é passado. Rogério Ceni é a realidade, quer dizer, é realidade, mas a vitória, porque a vitória num clássico diante do Corinthians, só se eu estou enganado, pelo que eu assisti e vi, teve um entusiasmo, não foi? Ou eu estou enganado, Arnaldo? Teve. O Bruno cometeu o ato falho que eu cometi ontem na live minha com o Tironi. Eu falei, a coletiva do Crespo está demorando. A gente já ficou tão condicionado a essa situação e o Crespo marcou a época no São Paulo. Não completou um ano, mas ele tirou o time da fila e é um personagem grande, que a gente falou muito dele durante esse período todo. Não se compara à história do Rogério no São Paulo, evidente, mas acho que ele marcou a época sim. Eu vejo o São Paulo um pouco diferente nessas duas partidas em diversos aspectos. No aspecto tático, o Rogério mudou o time, colocou 4 jogadores no meio de campo, insistiu numa formação. Contra o Corinthians ele só substituiu o Miranda suspenso pelo Arboleda. Mas eu acho que a principal mudança da saída do Crespo para o Rogério foi justamente uma questão de devolução da confiança a boa parte dos jogadores. Muito se pega muito se fala quando o time troca um técnico, porque os jogadores não estavam correndo tanto antes. Eu acho que os jogadores do São Paulo estavam correndo errado e correndo sem confiança. Não é que os caras não estavam se esforçando, isso era evidente. Basta ver a primeira partida com a volta do torcedor contra o Santos, ainda sob o comando do Crespo, que o São Paulo jogou até com 4 atacantes, a devoção dos jogadores em campo. Só que faltava confiança, faltava repetição, faltava algumas coisas, e faltava confiança ao próprio Crespo, dava para ver isso naquele momento. Né? E não é perder o grupo, os caras não gostam dele, vai além, é mais sutil do que isso. E essa sutileza, o Rogério, que é um cara que entende muito bem o São Paulo, ele tem mais rapidez para sacar. E acho que essa reação, Wander, que você falou, com o torcedor no estádio, com o torcedor em maior número, com o torcedor no estádio contra o Corinthians, que é o rival que ele tem mais sede, é quase automática. Então é simplesmente se conectar ao torcedor. E acho que ontem aconteceu isso do apito inicial ao apito final, né? O São Paulo, com os mais experientes e os mais novos, se conectou ao torcedor e jogou um clássico enquanto o Corinthians jogou uma partida qualquer. E a compreensão que o Muricy, que hoje coordena o São Paulo, tem do clube e do torcedor do São Paulo, e que o Rogério Ceni tem do clube e do torcedor do São Paulo, facilitam essa reconexão.
Eu não vejo grandes... Eu acho que, aliás, os problemas do São Paulo na temporada apareceram ontem de novo. A questão física, a questão das lesões, estão os problemas a questão do Pablo, gatilho salarial, renovação, tem um monte de coisa. Mas aqueles 3 pontos nos clássicos, ou eles mascaram, ou eles revigoram várias situações, e acho que o São Paulo pode viver desse jogo que quebra uma série de empates e já transforma na maior série invicta do campeonato, porque o empate tem isso, né? Agora o São Paulo é o time que há mais tempo não perde. Talvez uma nova etapa nessa reta final. Aí, quem sabe, podendo, de fato, sonhar com alguma vaga em Libertadores e tudo mais, porque até então era uma luta contra o rebaixamento, daí a tabela comprovava isso. Agora, o Arnaldo e também Bruno, principalmente o Bruno, que esteve no estádio do Morumbi ontem, e a gente que foi repórter há muito tempo e acompanhava em loco, né, os jogos, a gente sabe, né, Arnaldo, a atmosfera é diferente quando muda e quando é positiva, lógico. E o Rogério Ceni, como o Arnaldo disse, historicamente não precisa falar nada, né? Ninguém mais do que 2 pessoas conhecem bem o São Paulo, que é o Muricy Ramalho, que agora está fora, aí, como no caso, não como treinador, mas como um coordenador, e o próprio Rogério Ceni, que foi atleta, conquistou tudo no São Paulo. A atmosfera, Bruno, você sentiu esse cheiro diferente, né? Esse ar, esse ambiente totalmente diferente daquele que vinha, lógico que aí talvez não acompanhando, você estava de férias, mas você percebeu algo de diferente com a chegada do Rogério Ceni, já projetando o jogo contra o Red Bull Bragantino fora de casa? Eu acho que, em especial a torcida, é até difícil de avaliar, porque o gol saiu muito rápido, né? Com 2 minutos de partida, o São Paulo já tinha feito um gol que foi anulado, e daí já fez um gol logo na sequência aos 6 minutos. Então a torcida já veio daquele embalo do começo do jogo de clássico pro gol, então animou muito. Mas eu até comentei no meio do jogo de ontem, que o que me impressionou, e eu acho que isso vem muito por causa dessa temporada muito desequilibrada do São Paulo, era o quanto a torcida estava impaciente, mesmo ganhando e controlando o Corinthians. Porque o Corinthians foi assustar lá com 45 minutos, quando o Volpi falhou naquela saída e quase saiu o gol do Mantor. Mas antes disso não tinha assustado muito. E mesmo assim a torcida parecia muito impaciente. Cada erro do São Paulo era um grito que você percebia que parecia que o São Paulo estava atrás do placar. Então acho que essa atmosfera ela vai começar a mudar agora. Venceu o Clássico. Então já volta uma confiança de que o São Paulo pode ir melhor do que estava antes, né? Porque eu acho que o que me parecia, como o Arnaldo bem disse, que os problemas apareceram ontem, era isso, de que a torcida parecia que estava esperando, daqui a pouco o São Paulo vai nos decepcionar de novo, porque é isso. Exato. Abriu 1-0, daqui a pouco vai tomar um empate de algum jeito, isso vai acontecer. E não aconteceu. Mesmo quando perdeu o ímpeto, o Corinthians não conseguiu embatar nem no ímpeto, porque era um time muito mole do Corinthians ontem. Me impressionou, assim, o quanto a intensidade do São Paulo se destacou e a do Corinthians ficou muito abaixo do normal do que a do próprio Corinthians. Então, acho que Arnaldo, foi muito importante a torcida para a volta, mas eu acho que ela ainda está tentando se acostumar a essa nova fase do São Paulo, podendo sonhar um pouco mais alto no Brasileiro. Desculpa, Bruno. Mas, Arnaldo, então, é mais assim, o Corinthians que não jogou, né? Que não mostrou esse entusiasmo. Lógico, tem mérito. O São Paulo conquistou os 3 pontos, venceu, ponto. Mas também tem todos esses problemas. Mas é mais mérito aí do quê? Pelo Corinthians que não jogou, que não mostrou, né, num clássico diante do rival, tudo que a gente sabe com essa história de Corinthians e São Paulo, ou São Paulo tem esse mérito aí de 100% e tal, ganhou e convenceu? Eu acho que o São Paulo tem mais méritos do que o Corinthians deméritos. E acho que a questão do clássico, você ganha na primeira dividida. Basicamente é isso. É meio um chavão, mas é assim. E o Corinthians fez isso quando ganhou do Palmeiras. E ontem, assim, clássico não se mede por posse de bola, chance de gol, bola na trave, é número de desarmes. E o São Paulo teve o triplo de número de desarmes que o Corinthians, assim como o Corinthians teve o triplo de desarmes quando venceu o Palmeiras. E o futebol hoje, os caras ficam brincando, você gosta só de jogador forte, então não é isso. O futebol hoje é muito físico. E se você não tem o preparo, o São Paulo tem um preparo mais ou menos, né, tem muito problema de lesão, se você não tem entrega e preparo, você dificilmente ganha uma partida importante e decisiva. E vale lembrar que o Corinthians não se preparou para enfrentar o São Paulo. O Corinthians foi com um time sem volante,
O Corinthians foi com um time no meio de campo com a média de idade acima dos 30 anos, enquanto o São Paulo botou os moleques no meio de campo, que é o Rogério. A entrevista do Rogério, aliás, foi bem reveladora. O Bruno ficou até não sei que horas lá esperando disponibilizar o áudio, eu também. O Rogério já foi soltando as manguinhas na segunda entrevista coletiva, já revelou tanta coisa, mas dentre as coisas que o coração do time, o meio de campo, e foi assim na final do Paulista com o Crespo também, é da base de Cotia, são jogadores com menos de 22 anos. E aquilo tem alguma inexperiência, tem alguma falta de controle em algum momento, tem um correr errado em outro momento, mas tem devoção e tem suor, tem dinâmica. E o Corinthians era um meio de campo de senhores, tipo eu, vocês, nós três jogando. Tá. Eu já tô com 50, olha, dava para competir ontem. Então acho que o São Paulo teve mais méritos de entender que aquela partida era crucial para ele. O Corinthians jogou como se fosse mais uma. E acho que a questão que o Bruno falou, bem notado, da impaciência da torcida do São Paulo, é muito mais um trauma recente, porque o torcedor do São Paulo, eu fui nos outros 2 jogos com público, aos 20 do segundo tempo, toca o despertador dele no celular, tal, ele fala, agora ferrou. Se o São Paulo não ganhou a partida até agora, ou se estiver ganhando por 1 gol de diferença, não vai segurar, porque o time vai morrer. E tem esse trauma, lembra do jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil, tem traumas muito recentes, porque o time do São Paulo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, como um conjunto, prega. E aí o Rogério, outro toque da entrevista do Rogério, ele falou, depois com as substituições o time ainda não conseguiu manter o controle do jogo, tal. E não é porque só entraram caras que demoraram a entender o jogo, tal, porque ele se vê obrigado a trocar, porque o time não consegue manter, e aí os jovens e os mais experientes caem ao mesmo tempo fisicamente. É impressionante isso no estádio, dá para você perceber assim. E acho que é a principal questão da temporada do São Paulo. E o Rogério foi bem de novo. Eu estava no Flamengo, ele falou, e acabou o brasileiro, saí aqui do Morumbi campeão, demos 2 semanas de férias, não sei quem foi para outro, depois fiz pré-temporada, e o São Paulo com o Crespo emendou, no domingo já tinha jogo. O São Paulo ia sentir uma hora, e o São Paulo definou no segundo semestre fisicamente. É o time mais desgastado do país em termos físicos. E acho que isso faz uma diferença grande, e você só consegue compensar isso com muita devoção, com muita entrega mesmo. E até o limite, como o São Paulo foi ontem, e acho que foi a principal chave da vitória. Tá certo. Agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo comigo, Vanderlei Lima, com o repórter Bruno Carvalho e com o colunista do UOL Esporte, Arnaldo Ribeiro. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais do São Paulo nesse podcast. Comigo, Vanderlei Lima, com o repórter Bruno Carvalho e com o Arnaldo Ribeiro, colunista do UOL Esporte. São Paulo venceu o clássico contra o Corinthians e nesse próximo domingo, dia 24, enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. Bruno Carvalho, o Arnaldo, no primeiro bloco, ele até citou aí os atletas de Cotia. E um jogador que vem chamando muita atenção, pelo menos chamou a minha ontem, assistindo, vendo o jogo contra o Corinthians e já projetando contra o Red Bull, se vai ser mantido esse meio-campo do São Paulo, é o Igor Gomes, 22 anos, de São José do Rio Preto, natural de São José do Rio Preto. E será que o Rogério Ceni o jogador se encontrou, melhor dizendo, nesse meio-campo do tricolor paulista?
Eu acho que tá muito cedo ainda, né? São só 2 jogos do Ceni, mas eu acho que se tem alguém que mostrou um destaque assim, muito grande dessa troca de treinadores foi o Igor Gomes. Hoje ele foi um grande destaque ontem, ele e o Liziero, foi destaque contra o Ceará. Então ele é o cara que se encaixou. Ele deu uma entrevista muito boa ontem para o Sport TV, que ele falou assim, sobre posicionamento, que ele está sempre disposto a ser versátil. O Crespo pediu para ele para lateral, ele foi para lateral. Quando precisa ir de meia um pouco mais avançado, ele vai, mais recuado, ele vai também. E acho que isso é muito importante para o São Paulo. Assim, você tem um menino que está claramente disposto. Você vê a intensidade dele e o quanto ele está querendo jogar. Ele comparou quando você troca de chefe na empresa, né? Que você quer, é automático, você quer mostrar trabalho para se confiar. Isso não quer dizer que o Crespo, ninguém mais queria o Crespo, o pessoal queria o Ceni, não é. É que mudou, é um ânimo novo, vamos começar de novo. E você vê isso retratado diretamente no meio-campo. Esse meio-campo jovem, esse meio-campo intenso, abraçou a ideia e vamos até o fim da temporada com essa intensidade. Ver se vai conseguir manter essa intensidade, né? Porque foi como o Arnaldo falou, o preparo físico de São Paulo está deficiente e são muitos jogos até o final da temporada. Agora vão ter 3 semanas, acho, se não me engano, sem jogo no meio da semana, mas depois volta tudo. E aí tem que ver a reta final, né? Uma coisa que me chamou um pouco a atenção, desculpa, Vanderlei, na entrevista... Na entrevista é que o Luan deve ficar fora mais 3 semanas, né? E daí o Crespo o Ceni foi questionado novamente, a gente fala de Crespo, o Ceni foi questionado sobre uma possível volta do Luan, se ele vai querer ter esse volante de marcação, e o Luan tem sido um dos destaques da temporada. E ele fala que quando o Luan voltar, que é muito importante, mas ele vai brigar por essa posição com o Liziero. E no final, ele estava até indo para outra pergunta, ele voltou, ele falou, mas todo mundo sabe que eu gosto muito do meio campo móvel e que sai e vai jogar para frente. Então isso mostrou uma característica de que talvez o Luan tenha um pouco de dificuldade para voltar para esse time, se esse meio continuar dando certo, né? Com o Liziero de primeiro volante, tendo essa qualidade para sair jogando, que não é muita característica do Luan. É por aí, Arnaldo? Assim, é curioso, todo técnico que chega no São Paulo, depois o Aguirre, que lançou o Luan, fala, realmente eu acho que o Luan, eu prefiro um meio de campo tal, e o Luan acaba sempre jogando, porque o Luan, primeiro que eu acho que ele não é um jogador limitado, ele era sempre segundo ou terceiro volante na base, no profissional que ele virou primeiro volante, e acho que ele tem uma coisa que é uma pegada que todo time tem que ter. E acho que ele é um jogador um tanto quanto subestimado. É verdade que o Ceni, no Fortaleza, sobretudo, até hoje, o time do Vojvoda lá tem os volantes que o Ceni colocou que sabem jogar, o Felipe, etc. E acho que, de fato, o Ceni gosta de volante que joga. Mas acho que o Luan joga também. O Liziero de primeiro volante é um legado do Crespo. Assim como o Léo de zagueiro pela esquerda é um legado do Diniz. O Liziero se encontrou, tem o melhor momento dele no São Paulo, curiosamente na pior temporada física do São Paulo, e ele tem a melhor dele, física, na função de primeiro volante, com menos desgaste, ocupando uma área mais fixa do campo. E de fato o Liziero tem mais saída do que o Luan. Em compensação tem menos pegada. A questão que o Bruno colocou do Gomes e do Sara também, que é outro jogador subestimado. O Sara permite que o Benítez joga. Porque assim, o Sara, quando o time perde a bola, ele recompõe quase como um terceiro volante e tal. Quando o time tem a bola, ele deixa a área esquerda para o Benítez criar e se enfia ou como ponto esquerdo ou como centroavante para entrar na área. Ele faz 10 funções para o Benítez fazer 2. Então, basicamente é isso. No campo você enxerga isso. Então, esses jogadores da base de São Paulo, é raro você ter tantos jogadores complementares no mesmo setor de campo. E ainda você tem o Rodrigo Nestor, que nem tem sido utilizado tanto pelo Ceni no início, mas que é um jogador interessante também nesse setor. É a alma do time. Lembrando que o time foi campeão paulista, saindo da fila contra o Palmeiras, com o meio de campo que tinha Luan, Liziero, Gomes e Sara. Benítez estava machucado, Daniel Alves machucado, Luciano no banco. Esses caras tiraram o São Paulo da fila, esses moleques aí. E o Gomes, concordando com o Bruno, eu acho que nunca faltou ao Gomes esforço, até quando jogou improvisado no lateral direita com o Crespo. Nunca faltou essa questão. A questão dele é dosar um pouco, porque ele corre, às vezes, de uma forma que não permite que ele complete os jogos.
ele já se desgasta de uma forma, correndo atrás a todo momento, tentando se deslocar, mas ele tem uma entrega muito interessante em todas as partidas. E é curioso, né? O São Paulo investiu muito dinheiro em diversos jogadores, mas vai acabar a temporada com um ou outro argentino firmado como titular e nas graças da torcida, e o resto é Cotia, cara. A solução não é o Vitor Bueno, não é o Pablo, não é o Éder, não é o Orejuela, não é o não sei o quê, não é o que chegou, é a turma de Cotia. E só para jogar uma pimenta para vocês aqui, essa questão de volta ou não do Luan é uma coisa para 3 semanas, 1 mês. E a volta do Miranda? Vai jogar onde, hein, meu caro? Essa é a questão para domingo contra o Bragantino. Porque tem uma situação assim, o time se encaixou com 2 zagueiros. O melhor zagueiro da temporada do São Paulo não é o Miranda, é o Arboleda. Com sobras, hein? O desempenho do time com o Arboleda, só para você entregar um número aqui, ó. Pá. E o Léo vem jogando muito bem. E o Léo sai com a canhota, que é uma saída que o Ceni gosta. E aí? Vai fazer o quê? Como é que vai ser? É o primeiro desafio para o próximo domingo. Alguém vai sobrar. Não tenha dúvida. Esse é o podcast do São Paulo, lembrando, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Miranda, mas ele não vai perder perde essa posição, Miranda, de repente retornando, Bruno, você acredita que o Rogério Ceni... Porque eu acho que o maior desafio, Arnaldo e Bruno, do Rogério Ceni hoje no São Paulo é definir um time padrão, né, na sequência do Campeonato Brasileiro. Com Miranda ou sem Miranda, Bruno Carvalho? Provocação pro Bruno. Já joguei a volta das férias para ele. Tipo, um trabalhinho para mim durante a semana aí para descobrir, né? Que acho que vai ser justamente essa semana. O São Paulo tem semana livre, né? Então a gente vai descobrir isso durante essa semana aí, o que vai precisar, porque como o Arnaldo falou, o Arboleda é um monstro na defesa, né? E o Léo ser o canhoto faz muita essa diferença. E não é que ele é o canhoto só porque ele é o canhoto, então ele tem que jogar. Ele é um zagueiro que está jogando realmente muito bem ali por aquele lado. Já estava jogando bem com 3 zagueiros, né? Na dupla ele está bem de novo. Tá achando ser muito difícil mesmo. Como o Miranda é capitão, tem todo esse impacto no time, eu acho difícil ele sair logo de cara. Mas vai ser difícil, vai tirar a Arboleda também? Vai ficar muito complicado, né? Você decidir logo de cara. Mas é um trabalho. O meu palpite, Bruno, o meu palpite é que até pelos critérios do Ceni, a volta do Reinaldo, a questão de alguns experientes, quer dizer, o Reinaldo e o Miranda jogaram com o Ceni, né? Foram companheiros dele. O meu palpite é que volta o Miranda e sobra para o Léo nesse primeiro momento. Mas você perde um pouco de saída pelo lado esquerdo, sim. Eu acho que ele vai formar, achou que ele vai formar com Arboleda e Miranda. É apenas um palpite. Não... Vamos ver, como você falou, vamos ver. Embora o Léo, eu acho que como zagueiro, insisto, legado do Diniz, que eu pego no pé pra caramba, como zagueiro ele é muito melhor do que como lateral esquerdo, não tem nem comparação. E há um detalhe, viu, Bruno? Depois do Campeonato Paulista, que aí, se não me falha a memória, o Tite acabou convocando o Miranda para a seleção brasileira. Não sei se há essa mística, Arnaldo e Bruno, mas parece que a seleção brasileira não fez bem para o Miranda, porque ele teve aquela partida fantástica na Argentina pela Libertadores da América, ele foi um monstro. E algumas outras partidas pelo São Paulo, aqui no Campeonato Brasileiro, também no retorno de Libertadores, ele falhou também, né, Bruno? Então, aí, se ele de repente ficar por causa de nome, a gente conhece um pouco o Rogério Ceni, com o Rogério Ceni não tem isso, que ele é cria de Tele Santana, Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, né, Bruno Carvalho? O Miranda teve umas fases irregulares, mas acho que aí não é só ele, né? O São Paulo inteiro teve momentos muito irregulares na temporada. Mas uma coisa que eu acho que faz muita diferença é a formação, porque o Crespo ele jogava com 3 zagueiros, e isso, querendo ou não, você protege muito um jogador de 37 anos, que era o Miranda, perfeito, com o Arboleda e o Léo fazendo toda essa corrida, né? E deixando ele perfeito na sobra. É ver como ele vai se encaixar com 2 zagueiros, porque vai ter que correr muito mais ali, principalmente quando o Orejuela sobe, alguém precisa... O Orejuela, desculpa. Ele sobe, alguém precisa fazer essa proteção. Então vai ser curioso ver isso. E eu acho que pode ser também começar com Miranda e Arboleda e aos poucos ir passando esse bastão para o Léo. Mas não é uma troca fácil, porque você vai tirar o capitão do seu time, assim, do nada. No momento que você precisa que seus jogadores te abracem, porque foi uma troca muito inesperada de comando, então você precisa ter todo mundo muito próximo.
é difícil, é um trabalho difícil aí para ser escolhido. É isso, Arnaldo? Eu acho que o Bruno tocou no ponto certo. Eu gosto muito do sistema com 3 zagueiros. Se você tem 3 bons zagueiros, acho que o São Paulo tem. E acho que a questão do Miranda jogar caçando o tempo todo, no esquema com 2 zagueiros, é quase inevitável. E isso é a principal virtude do Arboleda, porque o Arboleda é um jogador no jogo aéreo quase perfeito e que tem uma velocidade muito grande para um zagueiro. O Arboleda é um jogador muito subestimado. Eu acho que ele é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, porque ele alia velocidade e impulsão. Então ele pode jogar caçando, cobrindo lateral, vai buscando. E para o Miranda é um desgaste muito grande isso, o tipo do jogo. Com 3 zagueiros, ele na sobra, funciona muitas vezes. Jogando lá pelo lado esquerdo, o Léo não sai tanto. Se jogar Miranda e Arboleda, o Arboleda vai continuar do lado direito e o Miranda vai para o lado esquerdo, lá nos moldes antigos da carreira dele. Só que assim, a cobertura do Reinaldo também é uma questão, porque o Reinaldo tem uma dificuldade na marcação. O Miranda vai sofrer com 2 zagueiros, sem o Luan, né, na proteção. Então tem tudo isso no quebra-cabeça do Ceni. Contra um time que joga, o Bragantino é um time que joga, que tem também e tem juventude, né? É isso, nós estamos falando, gente, um futebol que se você não consegue colocar no seu time jogadores com vitalidade, e o Bragantino só tem jogador novo praticamente, você está estrepado. Então você tem que pesar tudo isso na hora de você escolher 10. Eu vou deixar um de 35, um de 34 do lado esquerdo da minha defesa. Será que vai dar? Então, não tem o volante marcador. Será que vai dar? Então, acho que. Mas acho que o Ceni tem essa primeira dor de cabeça, primeira escolha, digamos assim, é uma primeira escolha, o primeiro desafio, digamos assim, de escalação. É esse do próximo domingo. Miranda, Arboleda e Léo. Vão jogar 2, quais dos 2? E mantém essa base que foi contra o Corinthians, que venceu o Clássico diante do Red Bull Bragantino, Bruno Carvalho? Eu acho que a tendência é que sim, né? O Ceni falou na coletiva que esse não é o esquema que ele gosta, mas é o esquema que é o melhor para o São Paulo. Não é o herói que a gente quer, é o herói que a gente precisa, né? Basicamente isso desse esquema. Porque ele mesmo falou, ele até gosta de jogar com ponta, só que o São Paulo não tem essa opção. Então não adianta você ficar forçando jogadores que não têm grande velocidade para jogar na ponta e eles não trouxerem nenhum resultado. Então a tendência é isso, é continuar esse 4-4-2 com esse losango montado no meio campo e com Caleri e Luciano no ataque. E por enquanto tá tranquilo, porque, como a gente falou, o Luan vai ficar 3 semanas fora, o Rigor ainda não voltou. Então a grande dor de cabeça é o Miranda. Quando começar a voltar essas peças muito importantes, que a gente vai ver se o Ceni vai querer mudar o esquema ou vai manter a mesma coisa. Porque eu acho muito difícil o Rigoni ficar fora do time. É um dos melhores jogadores da temporada. Pois é. Para a gente encerrar, Arnaldo, então vai ser um duelo legal, né? Do Maurício Barbieri, treinador do Red Bull Bragantino. Bragantino que empatou, vencia o Corinthians, tomou o gol de empate no último minuto, empatou no Castelão 2-2 contra o Ceará. É um time que está aí entre os 5 melhores colocados do campeonato nacional. E tem o São Paulo, que ganhou o Clássico, e tem o Rogério Ceni, todo esse entusiasmo. Quer dizer, será um bom duelo Bragantino, Red Bull Bragantino e São Paulo. Ou estou errado, Arnaldo? Não, você tem total razão. É lá da minha região, né? Sou de Atibaia, ali, Bragança. Conheço bem o antigo Marcelo Stefani. Lembrando que lá começou a derrocada da era Diniz, com aquele jogo da derrota e da briga do Tietê com o Diniz, né? A última vez que o São Paulo esteve em Bragança. Também de se notar que o Bragantino tem priorizado a final da Copa Sul-Americana e tem feito um certo revezamento, o Barbieri. É também notório que o Bragantino passou a ter casos agora, uma segunda onda de Covid, terceira ou quarta, porque essa é a nossa realidade, né? Então pegou o Arthur, o Ítalo, jogadores importantes. Então o Bragantino vai ter vários desfalques também. De qualquer forma, o Bragantino tem um grupo suficiente para fazer um time competitivo. E acho que vai ser um jogo diferente. O Rogério pegou um time, o Ceará, que é um time físico, que gosta de jogar só no contra-ataque. Pegou o Corinthians, que é um time hoje mais experiente, menos competitivo, com meio de campo mais clássico do que... E vai pegar um time mais jovem que propõe mais. É um terceiro tipo de adversário que o Rogério pega, e pela primeira vez fora do Morumbi, né? Ele teve as 2 primeiras partidas em casa,
E acho que é uma sequência desafiadora, né, Vander? Era Corinthians, passou. Agora é Bragantino, depois Internacional no Morumbi, 2 jogos fora, Bahia e a volta do Ceni ao Castelão contra o Fortaleza. São Paulo agora, digamos, a parte mais carne assada da tabela já foi. Agora, como disse o Bruno, até o final do ano é pedreira. É isso aí. Então termina o podcast do São Paulo, agradecendo as informações do Bruno Carvalho, repórter, setorista do Tricolor, voltando de férias. Então até a próxima, viu, Bruno? Até, Vanderlei, sempre um prazer. Prazer, Arnaldo, primeiro trabalho aí junto que a gente faz, né? Prazer meu, Bruno. E é isso aí, agradecendo também a participação do colunista do All Sport, Arnaldo Ribeiro. Grande abraço para você, Arnaldo. Abraço, Vander, abraço, Bruno, a todos, até a próxima. Então termina o podcast do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, estive na apresentação com o repórter Bruno Carvalho e Arnaldo Ribeiro, colunista do All Sport. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e Juliana Carpanês. Continue com o All Sport, acompanhando as informações do Tricolor Paulista nas plataformas. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.